Meu nome é Stephanie. Hoje no Livro Aberto eu vou falar sobre o livro O Estrangeiro, do Albert Camus. O Albert Camus é um escritor francês, na verdade franco-argelino, porque ele nasceu na Argélia francesa. Argélia é um país da África, lá se não me engano do norte da África, que era colonizada pelos franceses. Eu sempre quis ler alguma coisa do Camus, as obras dele têm muito de filosofia, não entendo tanto de filosofia, mas assim, esse aqui é uma história mesmo, né, e eu vou explicar um pouquinho depois, assim, outras coisinhas, e esse livro foi lançado em 1942, o Camus, ele morreu nos anos 60 num acidente de carro. Bom, esse livro ele é narrado em primeira pessoa pelo Meursault. E ele é uma pessoa assim que tu não vai gostar dele durante a leitura do livro, vou falar por quê. Então, tipo assim, tu tem só o ponto de vista dele, os pensamentos dele, tu tá, tipo, dentro da cabeça dessa pessoa que ele é bem apático, sabe? Vou falar aqui que ele é, assim, estranho, sabe? Então, então a gente não sabe logo de cara que o nome dele é Merceau, a gente vê ele narrando, e daí lá pelas tantas no livro, uh, quase na metade, ele fala com um amigo dele, falou, eu, você e o Merceau, então a gente sabe que é o nome dele, lá no, mais pra frente também cita de novo, mas então a gente fica sabendo logo de cara que ele é que o nome dele. Bom, o livro começa assim começa bem assim, deixa eu falar, porque é importante essa parte pra vocês verem como é esse personagem, como é a personalidade dele. Ele começa assim, começou falando, hoje mamãe morreu, ou talvez ontem, não sei bem, recebi um telegrama do asilo, enterro amanhã. Tipo, e ele fala assim, hoje mamãe morreu, tipo, não sabe bem quando foi, e então ele vai no... A mãe dele tava num asilo, ele vai lá pro enterro da mãe dele, e todas as pessoas percebem que ele não chora, ele fica bem apático olhando as outras pessoas que ficavam no asilo com a mãe dele chorando. As pessoas notam, né, a apatia dele e a distância. Outra coisa é que um rapaz que trabalha lá no asilo perguntou quantos anos a mãe dele tinha. Ele falou que não sabia bem, tipo, ele disse que a mãe dele foi pro asilo, ele colocou a mãe dele no asilo porque eles não estavam juntos, eles não tinham mais nada para falar um com o outro, eles estavam entediados. Uma coisa que é muito recorrente na vida do Merceau é o tédio, ele sempre fala que ele tá muito entediado. E daí as pessoas notaram, né, essa distância dele. No dia seguinte, ele tem uma namorada, Marie. Ele vai com essa namorada pro cinema no dia seguinte, depois que a mãe dele morreu, e volta depois a trabalhar, volta a vida dele normal, assim, não chora nenhuma vez, né? Então, tipo, ele tem essa namorada dele que ela, ela vê que ele é estranho, que ele tem um jeito estranho, mas ela continua com ele, porque ela fala assim pra ele a uma certa altura, deixa eu ver, que ela, vamos casar, ela fala pra ele se ele quer casar com ela, né? E tudo pra ele é tanto faz e ele tá entediado, ó. Daí, Marie perguntou se queria casar-me com ela. Disse que tanto fazia, mas que se ela queria, poderíamos nos casar. Tipo, tanto fazia, mas podia casar. Daí ela quis saber se ele a amava. Ele falou que isso não queria dizer nada, mas ele não amava ela. Mas ela continua assim com ele. Acho que ela sabe que o jeito dele é assim, sei lá, né? Então ele tem esse vizinho, o Raymond. Eu não sei como é que se fala Raymond em francês, então vou falar como é em inglês, Raymond, tá? Deve ser outra pronúncia. Esse vizinho que ele é conhecido por ser cafetão, né? E o Messot ouve ele brigando com uma mulher, daí depois o vizinho vai lá e fala com o Merceau, o Raymond fala com o Merceau se ele que ele, tipo, se ele gostaria de ser amigo dele, o Merceau fala, tanto faz, né? E o Merceau sabe, né? Todo mundo sabe que ele é um cafetão, mas ele fala que ele trabalha com comércio, coisas assim. Então o Raymond ele bate nessa mulher, espanca essa mulher e pede pro Raymond, pro Merceau ser testemunha dele caso chamem ele para depor. E o Merceau tanto faz, eu vou, mesmo assim sabendo, né, que ele é um cara assim que faz atividades duvidosas, que espancou a mulher, ele aceita, assim, tipo, pra ele é simplesmente ele vai deixando se levar, assim, tipo, tudo tanto fez como tanto faz. Depois tem umas explicações aqui que eu vou falar, né? Então o Raymond pega e convida o diz que está começando essa moça, ela é árabe, né, que essa história se passa na Argélia francesa, na Argélia, na África,
Então ele fala que está sendo perseguido pelo irmão dessa moça que ele espancou e mais 2 amigos dele que são árabes. Eles pegam e vão pra praia, convida o Merceau e a namorada dele pra ir pra praia, mas com outro amigo, que é o dono da casa, que é Messon, alguma coisa assim. E lá os árabes continuam perseguindo o Raymond. Daí ele fala assim, se eles vierem incomodar a gente, tipo, vocês me ajudam a bater neles. E o Merceau, né, sempre tanto faz. Então eles entram em briga corporal com os árabes. Tinha um árabe que tava com uma faca, inclusive, e os árabes vão embora. Então o Raymond fala pro Merceau que ele gostaria de matar um dos árabes. E o Merceau, tipo, fala assim que é até estranho ele ter essa luz de falar que não faça isso, mas ele ficou com a arma. É um motivo estranho ele ter ficado com a arma e foi passear na praia sozinho, no entardecer. Mas é estranho assim ele ter tido essa atitude, parecia que ele já estava maquinando alguma coisa ali. Porque ele tudo é uma casa e tudo tanto faz. Então ele vai na praia com a arma do Raymond, que ficou com a arma do Raymond, e ele encontra o árabe, aquele que é o irmão da moça, e ele tipo. E o árabe mostra uma faca pra ele, vem vindo na direção dele, ele pega e atira no árabe. Esse árabe. O árabe, eles falam só. Tô passando um helicóptero. O árabe só falam o árabe. Os árabes não falam o nome deles para mostrar a distância que tinha entre os colonizadores franceses e os seus colonizados. Por isso falam o árabe. E o árabe morre com o primeiro tiro e ele vai lá e dá mais 4 tiros no árabe morto. E, tipo, a partir daí vem a segunda parte do livro, que é a parte em que ele vai preso, ele vai pro interrogatório, e ele diz que está muito entediado com aquele interrogatório. Ele fala que ele, mais do que remorso, ele sente tédio. Na verdade, ele não sente nenhum remorso. E, tipo, o que é estranho, assim, é porque ele se propôs, assim, a matar uma pessoa que não tinha... Ele não tinha relação nenhuma com o que aconteceu. Ele se envolveu na história depois a favor desse amigo dele, o Raymond, mas tipo, e ele matou essa pessoa assim sem motivo, assim, aparentemente sem motivo, não precisava ele ter se envolvido, ter levado essa arma pra praia. Então, ele vai preso e aguardando julgamento, e o que começa a incomodar ele na cadeia do fato de estar preso não é remorso nem nada, é o fato de que ele preso não pode mais fazer sexo. Então ele fica assim muito entediado com isso. Daí começa o julgamento, e no julgamento dele, assim, várias pessoas vão depor que ele era uma pessoa muito fria, porque ele... Mas eu não sei se ele é uma pessoa fria, eu acho ele muito mais apático, tipo, porque ele não chorou no velório da mãe dele, ele não se recolheu junto ao túmulo depois que todos saíram, ele saiu logo depois disseram que ele foi no cinema com a namorada, então, tipo, isso tudo, o que pesou bastante também foi o fato de que ele deu um tiro no árabe, depois que ele já estava morto, foi lá e deu 4 tiros. Pra que isso? Isso não fazia sentido. E ele respondia muito apático, ele não tentava se defender nem nada, como sempre foi, né, na vida dele. Então, daqui do julgamento, o resultado do julgamento, eu não posso falar muito mais, né, que o livro é um livro bem, assim, curtinho, fino, assim, você lê rápido, assim. Mas eu vou falar, assim, que a história toda parece, assim, estranha, essa pessoa, assim, apática, tudo isso, comete o assassinato e tanto fez, tanto faz, porque o Camus segue essa corrente, vamos ver se eu vou falar tudo certo como é, que é a filosofia do absurdismo. Então, a filosofia do absurdismo falava do homem procurando um sentido na vida e a sua incapacidade de conseguir achar esse sentido. Então, então por isso que tem esse absurdo do livro, esses absurdos que a gente entende que ele tá fazendo, o que ele tá pensando, tipo... o Camus tem outro livro que é o Mito de Sísifo, eu não li esse livro, mas eu conheço o mito. E esse mito, ele explica bem essa teoria do absurdo, porque o Sísifo é aquele mito da mitologia grega em que o Sísifo é condenado pelos deuses a rolar uma pedra morro acima, e quando a pedra tá lá em cima, ela rola de baixo e ele tem que ficar toda a eternidade rolando essa pedra quando ela desce, sobe e tal. Isso aí mostra, assim, que é um trabalho inútil, sem esperança, e isso diz muito da vida, mostra o absurdo da vida. Então, por isso que esse livro, né, fleta, né, com essa corrente sobre o absurdismo.
Então, eu não sei se expliquei bem essa parte, mas outra coisa que é interessante no livro que o sol, tipo, pode ver que assim, na capa do meu livro é um livro antigo que eu comprei no sebo. Tem aqui um homem caminhando, não sei o que, um sol abrasador. E o sol é quase um personagem no livro, ele tá sempre constante. Quando a mãe dele morre no início, o sol tá abrasador. Quando ele vai matar o árabe, o sol tá terrível, sabe? Tipo, parece assim que o sol ele tem assim uma capacidade de mexer com os sentimentos, de mudar, de mexer, de fazer com que o Merceau faça certas coisas. Então parece que tem uma forte ação na personalidade dele. Então o sol também é uma importante aqui na vida do Merceau, pode deixar ele tanto com raiva quanto com tédio ou feliz, muda os sentimentos dele conforme o sol abrasador. E outra coisa que, para finalizar, que é importante, é o título estrangeiro. A gente, tu pensa assim, é por conta do árabe, o árabe é o estrangeiro, né? Mas só que ele tá no país dele, né? Mas assim, o estrangeiro, na verdade, é o próprio Merceau, porque ele é um estrangeiro nessa vida, uma pessoa que não se encaixa, não quer se encaixar, que deixa se levar e todo mundo acha ele muito estranho, poucas pessoas, quem aceita ele realmente é a Marie, a namorada dele, mas, bom, fica a dica dentro de um baita clássico, né, do estrangeiro do Camus. Vou mostrar o que eu li, que eu estou lendo. Bom, eu já li Relato de um Náufrago, do Gabriel Garcia Marques, inclusive essa vai ser minha próxima resenha. Muito bom. É um livro de não ficção, da época que o Gabriel Garcia Marques era jornalista. Eu tô lendo A Bagagem do Viajante, que é Crônicas do Saramago, só que eu tô em dúvida se eu faço ou não resenha, assim, tá pensando em fazer no estilo daquela do Mia Couto, que eu conto uma crônica, talvez. E eu comecei a ler recentemente A Relíquia do Lessa de Queiroz, tô gostando. Então é isso, se inscreva, dá um like. Tchau!